Maria Eduarda Cervo Lopes, eu sou graduanda de licenciatura em História pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e bolsista de incentivo acadêmico no projeto de iniciação científica, cuja líder orientadora é a professora doutora Keila Grimberg, que pertence ao Departamento de História no Centro de Ciências Humanas e Sociais. O nosso projeto tem o intuito de proporcionar uma nova perspectiva acerca da escravidão e tentar resgatar a história de cada indivíduo afetado. Sabemos que o Rio de Janeiro foi a cidade a receber o maior número de africanos escravizados, em torno de 2 milhões de pessoas, e isso influenciou profundamente o desenvolvimento da sociedade brasileira. Então, conhecer o comércio e o tráfico de escravos é entender e dar uma importância da contribuição dos africanos na formação da cultura brasileira, que se estabeleceu principalmente através dos anúncios de jornais. A nossa pesquisa, ela tem como eixo principal a análise quantitativa da formação de um banco de dados nos anúncios de jornais de venda de escravizados entre os anos de 1827 a 1840, no Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, que era o principal diário da cidade no século XIX. Ele está todo digitalizado e disponível online na hemeroteca do site da Biblioteca Nacional. Assim, o projeto tem como objetivo geral a transcrição e análise dos anúncios referentes a escravizados e, contudo, a divisão e a classificação dos diferentes campos. Agora eu vou falar um pouco de como é feita essa divisão e classificação. Primeiro é feita uma leitura e transcrição dos anúncios. Depois o grupo faz a classificação das informações encontradas, que elas são divididas em o dado do jornal, que é o nome, a edição, a página e a data. Depois, o tipo de anúncio, se é venda, compra, aluguel ou fuga. Depois, se é procura ou oferta de serviços. Também é citado os dados das pessoas escravizadas, o número de pessoas, preço, o nome, a função, origem, o sexo, a idade e a cor, se é escravo liberto, forro ou africano livre. E, por fim, os dados dos anunciantes, o nome e o sexo e também o endereço do anúncio. Também não se pode deixar de falar da participação do nosso projeto no banco de dados no projeto internacional Enslaved People of the Historical Slave Trade, que resumidamente baseia-se na formação de um grande acervo digital em torno da escravidão e assim possibilitando o maior acesso aos anúncios de jornais, tanto em pesquisas pessoais quanto para pesquisas acadêmicas. Com o nosso banco de dados ainda em construção, foi preciso explorar também uma bibliografia disponível sobre o tema e assim fazer um estudo mais detalhado em torno da obra A Vida dos Escravos no Rio de Janeiro, 1808 a 1850, da autora Mary Koresh, trazendo assim uma importante discussão acerca da escravidão e nos ajuda a compreender e entender o mesmo. A autora, ela tenta dar um novo panorama da vida dos escravizados. Ela faz diversas reflexões em torno de suas culturas, religiões e como se constrói as suas vidas até os dias atuais. Outra importante fonte utilizada foi a da obra de Naê Lopes dos Santos, Global porque Escravista, uma análise das dinâmicas urbanas no Rio de Janeiro entre 1790 e 1815, lançado no ano de 2020. Contudo, ao pensar no tema A Venda dos Escravizados nos anúncios de jornais, foi possível verificar a predominante caracterização tanto fisicamente quanto em relação às suas personalidades, além de suas funções, como por exemplo o anúncio a seguir, que é de maio de 1840. Vende-se uma parda de bonita figura que sabe cozer, engomar, lavar e cozinhar o trivial de uma casa. É muito carinhosa para as crianças e boa mocamba, na Rua da Ajuda, número 5. Vende-se por sua senhora se retirar para fora. E também o outro anúncio, vende-se um casal de escravos muito robustos e sadios, no Beco do Carmo, número 6. Logo, através desses dois anúncios, fica nítida a objetificação e desumanização dos escravizados ao descreverem não como seres humanos, e sim como um objeto a ser vendido. Ao exaltar as suas características físicas, o anunciante tenta convencer o leitor que ao comprar o escravizado ele fará um bom negócio. Ele tenta a todo momento conquistar o comprador ao descrever suas características tanto quanto físicas quanto comportamentais. E logo passa a ser naturalizado a forma com que se era anunciado,
e assim eles tiram cada vez mais as suas identidades e tratam-os como os números. Com isso, foi possível observar que o legado da escravidão, que perdurou mais de 300 anos, deixou profundas sequelas, e fica nítida essa importância refletida nos anúncios de vendas de jornais que nos permitem ter um maior entendimento sobre a realidade vivida no século XIX. Além disso, entender também como se constrói a sociedade brasileira a partir desse contexto histórico. Também é fundamental o entendimento e discussão em torno das bibliografias estudadas, nos trazendo questionamentos em torno da liberdade e construção de suas memórias, e também as reivindicações políticas e sociais que foram negadas durante décadas a essas vidas negras. E, por fim, historicamente, observa-se que, mesmo extinta a escravidão, ainda há a falta de inserção social do negro na sociedade, fazendo-os permanecer marginalizados. E, portanto, essa pesquisa permite nos proporcionar uma construção e preservação da memória dessas vidas, muitas vezes tratados como os números no livro de história. O estudo do banco de dados nos proporcionou dar voz àqueles que tiveram seus direitos negados, entendê-los como indivíduos e não como mercadorias, os seus nomes, as suas identidades, as suas profissões e suas características físicas. E tudo isso influenciado pelo projeto de aprofundamento nos anúncios de venda do Jornal do Comércio do Rio de Janeiro. Obrigada a todos.